Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, hoje é o dia 1º de fevereiro de 2022. Essa mensagem de hoje ela está fulcrada na seguinte assertiva. Um dos maiores problemas do homem moderno, pós-moderno, qual seja a adjetivação que queiram empregar, um dos principais problemas é não conseguir amadurecer. Eu tenho a impressão, ou melhor, eu tenho até a convicção, de que a falta desse amadurecimento é realmente a raiz de muitos problemas humanos. É triste ver homens velhos que mantêm os mesmos sentimentos de insegurança adolescentes, querendo fazer parte de uma tribo ou de algumas tribos e de serem aceitos de qualquer forma, deixando-se esses homens que não conseguem amadurecer serem levados por ideias que não são acolhidas verdadeiramente em seus corações. Ou seja, são homens que vivem uma vida artificializada. Eles promovem em si, o auto-engano sempre. Hoje vemos homens acometidos, em sua maioria expressiva, da síndrome que chamam a síndrome de Peter Pan. Ou seja, pessoas que não amadurecem, que não conseguem deixar de ser crianças. Ser criança é algo natural e algo muito bom, mas no seu tempo próprio. E o principal defeito do amadurecimento é a falta do amadurecimento espiritual. E é isso que nós vamos tentar abordar. Homens que vivem fazendo a apologia da vitimização, que são escravos de si mesmos, dos seus pensamentos, que são entregues à manipulação de outros. Então, assim, essas pessoas, na verdade, elas não conseguem amadurecer. E porque não conseguem amadurecer, vai de encontro àquilo que é estabelecido pelo Criador, algo que é muito natural, que é nascer, tornar-se criança, adolescentes, adultos. E o amadurecimento não é simplesmente você envelhecer. Isso é como diz, viver não é simplesmente existir. Você precisa ter uma razão, um significado para que realmente possa considerar vida, que as pessoas possam considerar que vivem de fato a vida que Deus nos impregnou, nos colocou e nos fez caminhar nesta terra. Tudo isso eu penso também que é em razão essa falta de amadurecimento, que é em razão do medo da solidão, o medo de ficar sozinhos, o medo de ser abandonados e no principal dos medos, que todos sabemos que é o medo da morte. Ora, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, diz o Provérbio 9, versículo 10. Na sabedoria está a sobriedade, o amadurecimento de que falo. Por isso, a minha oração constante tem sido: Senhor, faça-me sóbrio espiritualmente. Glória a Deus por isso. Em 1 João 4,18, nós aprendemos com relação ao medo, que no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está afeiçoado no amor. E qual a maior lição que temos em Jesus Cristo? Ora, ele venceu a morte, de modo que é preciso morrer para podermos renascer. E isso Jesus fez, compadecendo-se de todos nós,
quando se entregou voluntariamente e vicariamente, ou seja, de forma substitutiva. Ele nos substituiu, acolhendo os nossos pecados nele, homem sem pecado, santo Deus, para que pudéssemos ser salvos. Isso é muito maravilhoso, isso é muito... Isso, se nós pudéssemos refletir um pouco sobre isso, deixaríamos de lado esse medo da solidão e também o medo da morte. Mas eu quero trazer um texto bíblico para abordar esse assunto, que o tema hoje é tornando-se adultos espirituais, e eu quero aqui trazer, né, a carta aos Hebreus, o capítulo 5, versículos de 11 a 14. Preste atenção, meus irmãos, abram a Bíblia, né, para meditar neste trecho da palavra, neste texto, para podermos sair daqui abençoados pelo Senhor, abençoados pelo Espírito Santo. Bem, vamos ler. Carta aos Hebreus, capítulo 5, versículos de 11 a 14. A carta aos Hebreus não há uma autoria detectada. Se sabe que foi escrita ali por volta dos anos 70, próximo do ano 70, no primeiro século, ou seja, há quase 2000 anos. E veja como essa carta é atual. A esse respeito, diz o autor de Hebreus, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tende tornado tardios em ouvir. Todos nós sabemos que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ele está dizendo aqui, ele se referindo aos hebreus, que os cristãos hebreus não tinham progredido, ou seja, não tinham progredido na fé, apesar de ter ouvido. Ele está dizendo aqui que se tornaram tardios em ouvir, no sentido de que não compreenderam, né, de modo completo. E quando ele diz a esse respeito temos muitas coisas que dizer, ele está falando exatamente o que antes, nos versículos anteriores, o capítulo aborda sobre o superior sacerdócio de Cristo. Porque Cristo, né, ele veio para colocar por terra tudo o que era antes mesmo. Ou seja, Cristo nele, né, foi-se feita, né, a aliança definitiva através da sua morte e ressurreição. Pois, com efeito, quando devias ser mestres, falando aos hebreus, atendendo ao tempo decorrido, o tempo tinha se passado, já eram para estarem todos amadurecidos, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Veja que coisa interessante, né? O que é que acontece com os cristãos hoje também? É exatamente isso. Ouvem a palavra, mas não amadurecem. Então eles estão sempre, retornam sempre ao alimento da criança, ou seja, o leite, é o leitinho materno. Precisam aprender de novo. E não o alimento sólido, que já é, vamos dizer assim, o viver sob a prática da palavra. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. E ao invés dos cristãos, né, estarem se solidificando na palavra de Deus, com a prática do que aprendeu, na realidade eles querem sempre voltar ao início de tudo, ou seja, retornar ao alimento original, o alimento que é o leite representado. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir. Qual o objetivo do amadurecimento?
discernir não somente o bem, mas também o mal. E aí é a postura do cristão. Aí é onde o cristão toma posição. Porque em ele amadurecendo, ele não se torna vítima de quem? Dos falsos mestres, da doutrina vã, né? Mas sim a sã doutrina, essa, né, que provém da palavra de Deus e faz com que os cristãos de fato amadureçam. Então, meus irmãos, veja bem, qual a implicação disso aí? Vamos fazer aqui uma implicação. Como obter esse alimento, né, o alimento sólido? Ora, a própria palavra de Deus nos ensina que devemos usar os meios de graça fornecidos na palavra de Deus para amadurecermos espiritualmente e largarmos a criancice, não é? Para podermos também não sermos vítimas, primeiramente de nós mesmos e depois de todos os outros, os incautos e aqueles que também empregam o mal como objetivo, né, de transformação dos homens. A leitura da palavra é um meio de graça, a meditação na palavra, a reflexão na palavra, isso que nós estamos fazendo agora. O jejum também faz parte, a oração, que é o caminho que se chega a Deus, a súplica, o clamor, a adoração a Deus, enfim. Então esses são os mecanismos espirituais postos à disposição de todo cristão para largar a criancice e se tornar de fato homens que amam a Deus e obedecem ao Senhor. Então, irmãos, pensemos nisso, reflitamos sobre isso. Precisamos sair dessa apatia espiritual. Precisamos abandonar essa repetição de que somos sempre necessitados de algo, quando na realidade há uma necessidade. Nós já conhecemos, nós já entendemos, no amadurecimento nós já compreendemos. Jesus é a nossa necessidade única. Jesus é o Todo-Poderoso que nos governa, que nos ama, que tem misericórdia por nós. Então, o que nós precisamos fazer é amadurecermos, pedindo a Deus. Oremos por isso. Aleluia. Senhor, Pai Celestial, dai-nos, Senhor, a capacidade de compreender que o alimento foi dado. Nós passamos pelo alimento líquido, nós passamos pelo alimento original, aquele alimento necessário para uma criança. Mas nós aprendemos e andamos muitos passos, erramos, convivemos com o erro, mas nós também amadurecemos quando encontramos em Ti, Senhor, o verdadeiro significado para nossas vidas. Então, Senhor, muito obrigado por esta palavra, pelo conforto que somente está em Ti. Obrigado, Senhor, por nos dizer que nesse mundo teremos aflições, mas o Senhor venceu a morte, que é o pior dos, entre aspas, fantasmas que rodeiam os homens. Então não temos por que temer, nada temos a temer, nada tem que nos separar de Deus. Então, Senhor, muito agradecido, Senhor, por tudo isso. A nossa gratidão é muito pequena porque somos pecadores, mas nós estamos no caminho da santificação. Nós precisamos urgentemente, Senhor, e sempre da Tua presença em nós por meio do Teu Espírito, o Espírito da consolação, o Espírito que nos governa, Senhor. Não nos deixa, Senhor, como crianças eternas. Faz-nos, Senhor, aqueles que obedecem a Ti, e assim temos o caminho, sim, da salvação. Obrigado em nome de Jesus. Amém, amém e amém.